Boa tarde. Estamos dando continuidade ao segundo Congresso da Jovem Advocacia. Estamos agora no painel 47 com os mestres do direito tributário. Começando para fazer parte da palestra hoje à tarde, o professor Oscar Mendonça, o advogado Leonardo Nunes Campos, o advogado Breno de Paula e a advogada Cristiane Morgado. Para dar início a essa palestra, vamos falar um pouco do pequeno currículo de cada palestrante. Para dar início a essa palestra da tarde, vamos dar a palavra à doutora Cristiane Morgado, mas antes falarei sobre o currículo da doutora. Doutora Cristiane vai palestrar com o tema Planejamento Tributário, ferramenta de redução dos impactos causados pela pandemia. Doutora Cristiane é advogada tributarista, sócia do Morgado Advocacia, secretária-geral da Comissão de Direito Tributário pelo IBMEC, professora palestrante, sócia fundadora do Instituto Amaral e Morgado e criadora do perfil @Papo de Advogado, com quase 55 mil pessoas acompanhando a doutora. Boa tarde, doutora. Parabéns e obrigada por estar hoje à tarde com nós, passando um pouco do seu conhecimento. Com a palavra, a doutora Cristiane Morgado. Boa tarde a todos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu não poderia, deixar aqui, antes de começar a minha fala, a agradecer ao OAB Jovem da Bahia. Essa é a minha terceira vez nesse evento, eu fico lisonjeada de ser convidada mais uma vez. Não é como presencial, que eu estava acostumada a receber todos os abraços, as conversas com as pessoas, mas já agradeço aí nas pessoas da Sara, minha amiga, e do Hermes. Obrigada, doutora Carla, também pela apresentação, e aos meus colegas que também são palestrantes aqui, doutor Oscar, doutor Leonardo, doutor Breno. Estava até com inveja do doutor Breno, tomando um cafezinho aqui, eu esqueci de trazer o café aqui, e eu devia ter pegado um cafezinho ali. Mas é muito bom estar compartilhando aqui sobre tributário, É uma matéria tão importante, principalmente em tempos que estamos aí vivendo de pandemia. A tributação, a gente vê que hoje realmente é um assunto que é demasiado necessário. Inclusive, o tema desse painel é tema de um livro organizado pela seccional, pela OAB Nacional, e eu fiz parte também, escrevi um artigo, esse livro, inclusive, o pessoal que está assistindo aí também, muito obrigada por estar sempre aí comigo. Esse livro, gente, A Tributação em Tempos de Pandemia, que eu escrevi um artigo sobre o tema que eu vou falar hoje, que é planejamento tributário, está no site, da OAB Nacional, pode ser baixado em PDF, tem artigos de vários advogados, muito interessante, eu comecei a ler, não consegui ler todos, mas quem quiser estudar um pouquinho mais de tributária aí, neste momento, que estamos vivendo, neste momento incerto que estamos passando aí, é muito interessante. Entrando um pouco nessa seara já, nós sabemos, que o cenário brasileiro, quando se trata de tributário, de tributação, não é lá os mais favoráveis, digamos assim. A gente sabe que o Brasil aí, de um total de 190 países, o Brasil ele é o número 124 no ranking para facilidade de se fazer negócios. Então, há uma dificuldade, principalmente para empresas, O Brasil é o país no qual as empresas gastam mais tempo para calcular e pagar impostos. As pesquisas dizem que gira aí em torno de 2.600 horas. E também sabemos que, de acordo aí com o IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, nós temos mais de 60 tributos e mais de 95 obrigações acessórias. Então, diariamente, nós passamos aí por cerca de 30 atualizações tributárias. É muita coisa, principalmente para as pessoas, se para nós, tributaristas, é complicado,
pensa para as pessoas comuns, né? Para o contribuinte, para o empresário. Então, é muito difícil, principalmente nesse tempo pandêmico, nesse tempo de pandemia. A gente viu, né, nesse período aí, que o Estado, né, quando eu digo Estado, estou falando aí de tudo, de União, estados, municípios, nós temos visto que tem se tentado trazer situações para ajudar os contribuintes. Nós temos visto aí renegociações de dívidas, regimes fiscais extraordinários. O fisco, né, como um todo, ele ficou mais sensível. Nós vimos aí, Receita Federal adiou mais uma vez a entrega da declaração do imposto de renda, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com o programa Regularize. Aqui o estado de Goiás, nós estamos aí com o Facilita, que é um programa de renegociação de dívidas de TCD, ICMS, PVA. Então, nós temos visto que o Estado ele tem se tornado mais sensível a toda essa situação. Só que a gente tem que entender o seguinte, são medidas, a meu ver, que não conseguem, lógico, não é um plano de políticas públicas, alguma coisa que vai realmente estancar, realmente vai solucionar os problemas, né? São medidas paliativas, tendo em vista que nós temos um sistema tributário complexo, um sistema tributário arcaico, né? O nosso CTN, ele é de 1960, década de 60, então nós vemos que, assim, não são suficientes para uma pandemia, uma situação que pegou todos nós e que a gente não sabe quando vai terminar. Nós não sabemos quais são as efetivas consequências. E o que eu trago, então, hoje, o que eu trago neste artigo desse livro aqui da OAB Nacional é o planejamento tributário, que é uma coisa que eu trabalho há muito tempo, eu sou especialista, tenho cursos também nessa área, que é o planejamento tributário. Às vezes, quando falo em planejamento tributário, muitos dos meus clientes, inclusive, principalmente os pequenos, né, quem está aí, quem é microempresa, quem está no Simples Nacional, se assusta, fala, doutora, mas eu não consigo fazer um planejamento tributário, é muito caro. Eu falo, olha, não é caro, mesmo porque um planejamento tributário ele vai depender do tamanho da empresa, vai depender do que essa empresa tem, do cenário dessa empresa, né? Nós estamos falando aqui realmente do que aquela pessoa necessita, do cenário dela e do que ela realmente precisa. Então, hoje a gente vê que o planejamento tributário não é mais luxo, não é um artigo de luxo, na verdade nunca foi, né? Mas hoje, mais do que nunca, nós vemos a necessidade de um planejamento tributário, de uma empresa realmente sentar com um profissional, alinhar o que a lei tem de brecha para essas empresas. Porque, por exemplo, quando a gente fala de diferimento de tributo, aí na época, ano passado, principalmente, vamos suspender aqui o pagamento de tributos do Simples Nacional por 3 meses. Tudo bem. Tá, mas vai chegar uma hora que esses 3 meses que houve a suspensão, o empresário, o contribuinte, ele vai ter que pagar. E aí? Há setores que até hoje estão fechados. Há setores que ainda não conseguiram se reerguer 50%. E eu tenho clientes que estão com tributos em cima de tributos, que estão realmente enforcados por tamanha carga tributária. E aí, claro, a gente sempre falando de reforma tributária é uma necessidade, na verdade, urgente, que já deveria ter sido feita, principalmente num momento como esse, né? Os meus colegas, eu não sei quem é que vai falar sobre reforma tributária, eu vi que um dos colegas vai falar. Então, mas hoje, vendo tudo isso, que não chegou a reforma tributária, né? É um assunto que vem se estendendo aí há décadas, mas ainda não se chega a um consenso. Nós vemos que essas renegociações de dívidas, que essas suspensões, que às vezes anistias, que são ferramentas que o próprio Código Tributário nos traz, não são suficientes. E eu vejo que o planejamento tributário seria, sim, uma forma
desses contribuintes conseguirem passar, não vou falar ileso, né, porque eu acho que uma pandemia dessa traz situações para todo mundo. Eu costumo dizer que essa pandemia trouxe efeitos para os pobres e para os ricos. De alguma maneira, isso afetou na vida de todo mundo. Mas é uma situação que realmente seria uma empresa que já tinha um planejamento tributário, que já tinha feito um planejamento aí a longo prazo, elas tiveram menos prejuízo. Elas conseguiram aí, de alguma forma, sair menos machucada dessa situação. Então, o planejamento tributário, a meu ver, não é um luxo, é uma necessidade, principalmente diante da nossa carga tributária. A gente sabe que a gente passa muito tempo aí trabalhando para pagar tributos, e o planejamento tributário, a gente tem que lembrar que eu estou falando mais de empresas, que foi o que mais foi afetado aí durante essa pandemia, e eu trabalho praticamente 90% dos clientes do escritório empresa, mas também para pessoas físicas, há planejamento tributário para pessoas físicas. Então, isso é muito importante. A gente tem que realmente se planejar, fazer esse planejamento. O planejamento tributário não é só pagar menos tributos. Numa situação como que estamos vivendo, é o ideal? Mas é uma reestruturação da sociedade, é uma reestruturação do seu quadro social, do seu quadro de funcionários, do seu estoque, para que essa empresa ela continue girando, e outra, para que ela tenha menos risco de autuação pelo fisco, menos riscos de fiscalização, para que ela consiga ter uma maior competitividade dentro do mercado. Se uma empresa ela deixa o vento levar aí e ela vai andando, vai dançando conforme a música, ela não sabe para onde ela quer ir, né? Ela não faz realmente um planejamento estratégico, planejamento fiscal e tributário, ela nem competir com outros concorrentes dentro do mercado, ela consegue. Então, o planejamento tributário por mim, visto uma coisa realmente hoje que sempre houve a necessidade, mas hoje realmente eu, Cristiane, falo, é imprescindível para as pessoas, principalmente empresas, conseguirem. Lógico, planejamento tributário é lesivo, né, gente? Não, o evasivo, dentro da lei, temos muitas brechas, né? O próprio CTN tem artigos aí que a gente consegue fazer um planejamento tributário dentro da lei, né? Dentro daquilo que é lícito, de acordo até com os julgamentos aí dos órgãos, né? Do CARF, principalmente. Então, vejo como uma real necessidade, vocês que estão aí começando, então, jovens advogados, né, que querem atuar nessa área, procurem saber disso, né, procurem entender o que é o planejamento tributário, o que serve para essas empresas, porque realmente a gente vê que não temos muita segurança jurídica, principalmente nesses períodos, né, as políticas públicas ainda são muito rasas, a reforma tributária não se sabe o que de fato vai acontecer, e o que está nas nossas mãos, que eu acho que a gente consegue fazer realmente, é um planejamento tributário. Bom, meu tempo, a Carla já mostrou a plaquinha ali, creio que só faltam uns 2 minutos, então é isso, Carla, que eu tinha para apresentar. Fico à disposição, né, as pessoas, os meus seguidores, já como você disse aí, meus quase 55 mil seguidores, eles sabem que eu sempre fico à disposição, continuo aqui à disposição, se tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar comigo, inclusive, já vou fazer meu jabá aqui, Carla, vai sair o meu 3º curso de planejamento tributário agora em julho, né, então quem está esperando aí, eu e a minha sócia, Ana Paula, que é contadora, que também é advogada tributarista, a gente já vai lançar aí. E não deixem de ler esse livro, tá, que a OAB Nacional lançou, lá no site, vocês conseguem ter acesso. Tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite mais uma vez, é sempre uma honra estar aqui, tá aí na Bahia, mesmo que de longe aqui do meu amado Goiás. Obrigada, gente. Sem som, Carla. Desculpe. Doutora Cristiane Morgado, nós que agradecemos pela brilhante palestra,
tenho certeza que contribuiu com muito para os 6.000 inscritos nesse congresso, 200 palestrantes, e temos certeza que o planejamento tributário é o melhor. Como diz a senhora, né? As empresas, é necessário o planejamento tributário como uma forma preventiva, né? E muito obrigada mais uma vez. Vamos passar agora a palavra para dar continuidade ao doutor Oscar Mendonça, que vai abordar o tema o ISS e os honorários de sucumbência. O doutor Oscar Mendonça, ele é professor, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, advogado, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Bahia e membro do Conselho de Assuntos Fiscais da FIEP. Com a palavra, doutor. Obrigada aí. Boa tarde, doutora Carla Pestana, presidente desta mesa. Boa tarde aos meus colegas de mesa, os doutores Cristiane Morgado, a quem já parabenizo pela sua excelente palestra, Leonardo Campos e Breno de Paula. Boa tarde a todas as advogadas e a todos os advogados que estão nos assistindo. Eu queria agradecer ao AB Jovem pelo convite para participar deste congresso. Sinto-me muito honrado. O meu muito obrigado a Hermes Hilarião, que me transmitiu o convite, mas também a todos os envolvidos na sua organização. Parabéns a Sara Barros e a sua equipe pelo êxito do evento. O meu tema, como dito por Carla agora, versa sobre o imposto sobre serviços e honorários de sucumbência. Ele é um tema de suma importância, mas também de grande atualidade. Nós estamos falando sobre a exigência pelos municípios de 5% sobre esse tipo de honorários, o que não é nada desprezível. Os honorários, eles são uma espécie de receita paga em contraprestação por serviços técnicos prestados pelos profissionais liberais, sejam médicos, engenheiros, arquitetos, advogados. No nosso caso, os honorários advocatícios, eles podem ser convencionais ou arbitrados judicialmente, quando não se convenciona, e sucumbenciais. É o que consta, inclusive, do artigo 22 do Estatuto da OAB, a Lei 8.906, de 94. Os honorários convencionais ou contratados são aqueles que são ajustados diretamente entre o cliente e o advogado em razão da prestação de serviço técnico-jurídico. Por exemplo, para o advogado representar processualmente o cliente em um determinado litígio com outra parte adversa. Já os honorários sucumbenciais são aqueles que o juiz estabelece, sempre no âmbito de um litígio judicial. Ausente essa convenção ou o contrato de prestação de serviço advocatício, o próprio Estatuto da Ordem já reza lá no parágrafo 2º do mesmo artigo 22, que indica que os honorários são fixados por arbitramento judicial numa remuneração compatível com o trabalho e com o valor econômico da questão. Os honorários sucumbenciais, portanto, eles são do tipo legal, não convencionado. Ele está previsto no CPC, ele está lá ao lado das custas processuais, ele é imposto pelo juiz e ele recai sobre a parte que sucumbe ao litígio. Trata-se, assim, de uma verba distinta e autônoma em relação aos honorários advocatícios convencionados entre o cliente e o advogado. Ambos eles pertencem ao advogado, mas com uma origem em fatos totalmente distintos, o que geram, por sua vez, consequências jurídicas igualmente distintas. Os honorários sucumbenciais são devidos pela parte que perdeu o processo ao advogado da parte vitoriosa, e não à própria parte vitoriosa, como uma espécie de indenização pelos custos que teve com a contratação do seu advogado. Tanto os honorários sucumbenciais como os convencionados com clientes, eles constituem receita do advogado. Admite-se hoje, inclusive, que podem ser atribuídos também a uma sociedade de advogados, desde quando, na procuração, essa relação
do escritório com a parte constituinte esteja lá expressa. O Estatuto da Ordem ele é bastante claro ao estabelecer que os honorários advocatícios de sucumbência são de nossa titularidade, tanto que o advogado pode requerer que o precatório, quando ele necessário, seja expedido em seu favor. E lhe é devido, inclusive, nas questões que atuou como advogado empregado, havendo previsão de reserva desses honorários de sucumbência nesses casos. Ocorre que, ao tempo em que o serviço ou a obrigação de fazer, estabelecida como contraprestação aos honorários convencionados com o cliente, é claramente realizadora da hipótese de incidência do ISS, por outro lado, os honorários de sucumbência são estabelecidos diretamente pela lei. Cria-se uma relação jurídica entre o advogado da parte vitoriosa e a parte que sucumbe, sem que haja presente aí qualquer serviço envolvido. A parte sucumbente, ela não toma qualquer serviço do advogado da parte vitoriosa. A parte sucumbente, ela não paga honorário de sucumbência, portanto, por causa de uma relação de prestação de serviço com o advogado que os recebe. Os paga por imposição legal, como já dito aqui. Paga por ter gerado a outra parte a necessidade de contratação de um advogado para representá-lo no processo judicial. Tanto assim que os honorários sucumbenciais levam muito em consideração este trabalho como elemento de arbitramento para estabelecer os parâmetros na sua quantificação. Não há relação sinalagmática de contraprestação entre o advogado e a parte sucumbente. Muito pelo contrário. O advogado que tem direito aos honorários de sucumbência, ele trabalhou contra os interesses do sucumbência. Ele nunca lhe prestou nenhum serviço. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, decorrência da hipótese que está expressa na nossa Constituição. Prestação de serviço de qualquer natureza é o que consta lá. No caso da sucumbência, não há uma obrigação de fazer do advogado vencedor em relação à parte perdedora. O que há é apenas o cumprimento, insisto, de um dever legal, uma obrigação da parte sucumbente de dar uma quantia certa, cuja hipótese é uma obrigação de fazer do advogado, mas uma obrigação, não uma obrigação de fazer, mas uma obrigação legal da própria sucumbente pelo trabalho e na medida do trabalho processual que teve o advogado, e não por um serviço contratado. A obrigação legal de pagar os honorários de sucumbência é, portanto, da parte derrotada diretamente ao advogado ou à sociedade dos advogados, não por serviços prestados, mas por ter litigado e perdido. Trata-se de um custo processual legalmente estabelecido e não uma indenização aos custos da parte vencedora. É evidente, portanto, que não há incidência de ISS sobre os honorários ditos sucumbenciais. O argumento dos municípios é de que não haveria honorários de sucumbência se não houvesse a prestação de serviço entre a parte vencedora e o advogado. Logo, decorrem esses honorários indiretamente, dizem eles, dessa contratação. Eu considero frágil esse argumento, há um plexo de relações em um processo judicial e nós devemos identificar qual é a relação implicada pela hipótese de incidência. Somente essa relação é a geradora do fato jurídico tributário. Não existe obrigação jurídica tributária indireta, como o município afirma. Os honorários sucumbenciais eles não decorrem da relação jurídica contratual estabelecida entre o cliente e o advogado, da contratação, da prestação dos serviços de advocacia, não integrando assim a relação obrigacional tributária. O advogado ele não presta, portanto, serviço ao terceiro sucumbente, pois não possui qualquer relação jurídica de natureza obrigacional com o mesmo, mesmo que indireta. A relação entre a parte que sucumbiu e o advogado beneficiário dos honorários de sucumbência
é uma decorrência direta da aplicação da lei processual civil, sem manifestação de vontade das partes envolvidas. Não há como saber se haverá verba sucumbencial sequer quando da contratação dos serviços do advogado. Isso depende de um evento futuro e incerto, que é o êxito total ou parcial da demanda judicial, objeto do contrato entre o cliente e o seu advogado. Não é qualquer ingresso que resulta da incidência do ISS, mas somente a decorrente da prestação de serviços. Assim, outras receitas qualificadas como inorgânicas ou como secundárias, cuja origem não seja atividade tributada propriamente dita, originárias de atividades ditas marginais e que não representam o serviço prestado, não são relevantes para fins de incidência do ISS. Isso porque, ressalte-se, configuram ingressos que não representam o preço do serviço, base de cálculo do tributo. Agora, a incidência tributária ela não dispensa o cumprimento de obrigações acessórias. A parte sucumbente paga ao advogado, da parte vitoriosa, o honorário de sucumbência. O advogado ou sociedade de advogados recebe o valor de honorários de sucumbência da parte perdedora e emite, portanto, nota fiscal de serviço perante o fisco municipal daquela receita, ainda que não esteja submetida à incidência do ISS. É isso. Eu me reservo para os debates. Muito obrigado. Doutor Oscar Mendonça, chegou uma pergunta aqui, quer dizer, uma afirmação de doutora Bárbara Abdala, e ela gostaria de saber se o senhor afirma o que ela acha. Ela acha que os honorários sucumbenciais criam desestímulo ao ingresso de ações e recursos judiciais e estímulos de forma de autocomposição. Qual é a posição do doutor? Eu não concordo. Eu acho que os honorários sucumbenciais eles têm todo sentido dentro do âmbito do litígio. Não faz sentido você dar, como se diz em vários artigos que eu li, dar trabalho ao outro lado, né, e sendo, portanto, vencido, não deva remunerá-lo. Eu penso de forma diferente. Agradeço mais uma vez pelo convite, né, a aceitação do convite para essa palestra brilhante, que é de total interesse para todos nós, jovens advogados. E para dar continuidade, eu passo a palavra agora ao doutor Leonardo Nunes Campos, que vai dar continuidade, mas antes eu vou passar um pouco do currículo do doutor. Advogado, sócio do escritório Cruz Campos, Lobos Advogados, doutorando em Direito Tributário pela PUC São Paulo, mestre pela FGV Direito São Paulo, especialista pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, e graduado pela Universidade de Salvador, Unifax, e conselheiro da OAB Bahia. Doutor, está com a palavra. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer especialmente ao Hermes Larião pelo convite, Hermes, nosso tesoureiro da OAB. Queria agradecer também ao presidente Fabrício Castro Oliveira, que vem fazendo a gestão de maestria aí junto à ordem, num momento difícil da sociedade, né? E Fabrício se mostrando uma liderança importante, uma liderança que toma a frente dos problemas e luta realmente pela advocacia. Eu quero agradecer a equipe de apoio também da OAB, que ajuda a fazer esse evento, a Daniele Pereira, que está especialmente aqui na nossa sala, auxiliando todos nós, ao Vinícius também, e agradecer aos demais participantes da mesa, a doutora Carla Pestana, a doutora Cristiane Morgado, ao professor e nosso presidente da Comissão de Direito Tributário, Oscar Mendonça,
e ao Breno Dias de Paula, doutor Breno, um prazer estar aqui contigo aqui também nesse evento. Eu que participo desse movimento da Jovem Advocacia, apesar de não ser mais tão jovem, já há um bom tempo. Eu fui membro da Comissão do Advogado em início de carreira, que foi um embrião do Conselho da Jovem Advocacia. Participei também da primeira gestão do Conselho da Advocacia Jovem, aí, sob a presidência de Luiz Gabriel, que depois foi sucedido por Hermes Larião, e agora pela doutora Sara Barros, e vem fazendo um trabalho fantástico, um trabalho aí referência para o Brasil como um todo. Bem, o tempo é curto, mas eu reservei aqui um pouco para essa matéria, um tema que é alvo da minha tese de doutorado, que vai ser defendida em breve na PUC, acredito que em agosto, que é o princípio federativo como limite à modificações de competência tributária. É um tema extenso, eu vou reservar esses 15 minutos que tenho para tratar especialmente sobre a relação entre princípio federativo e tributação, que é um tema que está aí em pauta por conta de todas as discussões sobre reforma tributária e aperfeiçoamento do sistema, né? É interessante a gente notar, na primeira aproximação do tema, que quando a gente trata de princípio federativo, a gente está tratando de uma cláusula pétrea, né? O artigo 160, parágrafo 4º da Constituição, elenca algumas cláusulas ditas pétreas, e no inciso 1º tem lá disposto a forma federativa de Estado. Em verdade, a doutrina diz que das cláusulas pétreas, salvo a que trata do voto, todas elas se referem, de certa forma, ao princípio federativo, porque se ligam e à tributação, né? Se ligam ao princípio da legalidade, se ligam a outros temas que são correlatos. Mas quando a gente fala de federação e de forma federativa de Estado, na verdade, não se está defendendo simplesmente uma forma, a federação em sentido formal, mas a federação em sentido material. A federação envolve tanto uma forma de Estado, mas um princípio que tem um caráter profundo principiológico, porque envolve uma forma de enxergar o papel do Estado. Tá? A federação é um Estado formado por mais de um núcleo de centro do poder, que vive dentro de um paradoxo entre unidade e diversidade. A federação é justamente uma tentativa de conciliar as diferenças e as divergências locais dentro do interesse nacional, que é o interesse mais amplo. Então, isso faz com que, a todo momento, exista um certo choque entre a autonomia dos entes e a integração do próprio Estado, que se organiza como federação. E, para isso, a Constituição como documento que organiza o Estado, ela precisa organizar esse equilíbrio, né? Precisa dispor de regras e de mecanismos que façam com que esse paradoxo entre unidade e diversidade seja devidamente equilibrado. E a matéria tributária é uma matéria importante dentro desse contexto, porque é justamente onde se dá uma parte relevante do exercício da autonomia do ente federado. Sem recursos, não há autonomia. E a gente diz que, mais do que sem recursos, né, sem a possibilidade de instituição de uma política fiscal própria dos entes federados, não há que se falar em autonomia. Então, é muito importante que a gente verifique que na Constituição de 88, por opção legislativa, houve uma divisão do bolo tributário, e essa divisão se dá basicamente em duas formas: pela repartição de competências tributárias entre os entes federativos, para a instituição de impostos especificamente, a possibilidade de instituição de taxas e contribuições de melhorias, que são tributos decorrentes de uma atividade estatal específica, que depende da atividade de cada Estado. Então, em relação às atividades próprias, é possível essa cobrança. As contribuições que, em geral, caminham à União, e empréstimos compulsórios também, salvo algumas exceções de contribuições
que podem ser instituídas por estados ou municípios, mas em hipóteses excepcionalíssimas. Combinado com essa repartição de competências, essa divisão da possibilidade de instituição do próprio tributo, existe um mecanismo de repartição do produto da arrecadação. A gente já vê nessa opção de construção do modelo dúplice uma forma de equilíbrio entre cada um, de forma autônoma, poder arrecadar os seus recursos, mas, ao mesmo tempo, se verifica um mecanismo de solidariedade e de equilíbrio, na medida em que se faz uma divisão entre esses recursos. A gente verifica também nas regras da Constituição há uma observância interessante em que é possível a concessão de incentivos específicos, regionais, para que se possa diminuir os desequilíbrios entre as regiões do país. Isso significa que não só a autonomia ampla e plena rege o mecanismo tributário da federação, mas é autonomia com integração. E esse é um aspecto importante que está também, assim como unidade e diversidade, está também em conflito. Até que ponto cada ente federativo pode exercer a sua autonomia sem observar aspectos da integração e da lealdade que há de haver entre os entes federados. A autonomia não se confunde com soberania. Então, todos os entes são autônomos, a União, Estados e municípios, para exercer as suas competências. Competências não se confunde com poder. Essa discussão antiga da doutrina, uma ressalva que o professor Carrasa faz nos seus estudos não existe o poder de tributar, existe a competência tributária, porque o poder seria, na visão do professor Carrasa, um poder ilimitado, e a competência é limitada pelas regras da Constituição. Então, isso faz com que o exercício da competência seja um exercício condicionado ao respeito aos ditames da Constituição. Então, a gente pode dizer que o princípio federativo, como cláusula pétrea, ele não protege as regras específicas que estão estabelecidas e que dizem respeito à organização do Estado Federal, mas o princípio federativo. Isso significa que pode haver modificação na estrutura das competências tributárias, e há exemplos diversos aí ao longo da Constituição de 88, desde que respeitado o princípio federativo, desde que modificações sejam feitas para aperfeiçoar a federação e não para, de alguma forma, fazer com que a federação se torne apenas um aspecto formal da Constituição. Dito isso, é importante a gente entender que o princípio federativo ele tem vários vetores, né? O vetor da autonomia é um vetor importante, mas se pode falar no vetor da participação, significa que os entes federados eles têm que participar na formação da vontade nacional, e isso tem um aspecto importante na matéria tributária. Eu vou dar um exemplo bem interessante, né? Eu defendo que é possível o aperfeiçoamento do sistema tributário através de modificações de competência. É possível, em determinadas hipóteses, a unificação de competências, desde que haja a participação dos entes federativos na formação das políticas públicas. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo bem sucedido e muito interessante, que é o exemplo do Simples Nacional. O Simples Nacional não é uma modificação de competência, mas é uma modificação da forma de arrecadação. Foi criado um comitê nacional e a discussão que existia à época era, ora, o município ou o estado que tem contribuintes aí de ISS ou de ICMS, tributos que estão incluídos no Simples Nacional, vão perder parte da sua autonomia, porque para os contribuintes que estão no Simples, eles não vão poder estipular todas as regras. Não vão poder estipular sequer a alíquota, na verdade, para esses contribuintes. Qual foi o mecanismo de aperfeiçoamento inspirado no princípio federativo criado nesse sentido? Criou-se um comitê gestor do Simples Nacional, que define as regras do Simples, e esse comitê contém a participação de representantes desses entes federativos. Então, se resolve um problema para aperfeiçoamento da federação e aperfeiçoamento do sistema tributário,
sem tolher totalmente a possibilidade desses entes que não estão diretamente impondo a regra, primeiro, de participar da formação dessas regras. Então, as resoluções do Comitê Gestor do Simples são decorrentes do Comitê Gestor do Simples, que tem a participação desses entes. E, segundo, eles não perdem o poder de fiscalizar o cumprimento das regras do Simples Nacional. Então, de certa forma, se mitiga a autonomia, mas em favor do princípio federativo e não... um pouco mais, já no período da pandemia, e quando foi aprovada uma lei que cria a obrigação acessória unificada para determinados contribuintes de ISS, em decorrência daquela modificação da lei complementar, em que se estabeleceu que o ISS de plano de saúde, o ISS de determinados serviços, como cartão de crédito, seriam devidos no local da prestação do serviço ou do contribuinte, e não mais da sede da empresa. Isso criou, no primeiro momento, uma dificuldade enorme das empresas se adaptarem. Como é que uma empresa vai se submeter a 5.000 obrigações acessórias, 5.300 e poucas obrigações acessórias? Então, o Congresso Nacional criou um mecanismo em que há uma obrigação acessória unificada. Cada município define a sua alíquota, mas a forma de arrecadação se dá através de um mecanismo unificado, o que é uma forma de aperfeiçoar o sistema tributário e aperfeiçoar a própria federação, o federalismo, mesmo que nesse momento se mitigue, de certa forma, a autonomia do ente federado poder escolher qual a obrigação acessória que vai impor. Mas isso faz com que haja uma coerência entre os entes federativos, um mínimo de unidade, para que não haja o que a gente chama de desintegração nacional, né? É preciso que existam padrões mínimos nacionais, isso é uma imposição também do princípio federativo, né? Para evitar justamente a formação de antagonismos entre os entes. Então, quando a gente fala de incentivos regionais, de distribuição diferente do ônus ou da carga tributária ou do produto da arrecadação, através dos fundos de participação, dos fundos de desenvolvimento nacional, a gente está falando de federalismo sob a ótica integrativa, né, para que não se formem padrões diferentes de direitos fundamentais, de cumprimento de direitos fundamentais, inclusive de obrigações tributárias, pelos entes. Até por isso existe, com previsão constitucional, a lei complementar, com o papel de estabelecer as regras gerais sobre os tributos. Avançando um pouco nesse tema, o que eu acho que é importante a gente entender é que as modificações de competência, e para mim esse é um ponto-chave na discussão, as modificações de competência são possíveis para aperfeiçoamento do sistema tributário, mesmo que diminua a autonomia dos entes federados. Outros exemplos interessantes que a gente viu aí ao longo do tempo. Guerra fiscal. A guerra fiscal é um problema sério entre os estados e municípios, até, não só no ICMS, mas a gente fala de guerra fiscal no IPVA, guerra fiscal em ISS, até em IPTU a gente já ouviu falar de guerra fiscal. E existe uma discussão muito grande entre a autonomia do ente federado, estabelecer a própria política fiscal, e o fato do ICMS ser um tributo nacional, né? É preciso que haja a integração dos estados nisso e nos incentivos também. Então, a gente viu o Congresso atuando dentro do seu papel de aperfeiçoamento do sistema, por exemplo, na guerra fiscal do e-commerce, quando os estados criaram lá aquele protocolo 21, que mudaram até uma regra de repartição de competências, tentaram mudar por um protocolo, o que é um absurdo e veio a ser rechaçado pelo Supremo, em que pese tenha havido modulação dos efeitos do julgamento. A gente viu que o Estado atuou o Congresso atuou na sua função de aperfeiçoar a legislação, justamente para modificar essa regra de divisão de competências que se mostrou ao longo do tempo injusta, que se tornou injusta, na verdade, com a modificação dos hábitos de consumo, justamente para que se pudesse aperfeiçoar o sistema e se pudesse modificar as competências tributárias, diminuindo a arrecadação, eventualmente, de um órgão, de um Estado ou de outro, em detrimento do equilíbrio federativo. Isso que é importante entender,
que o princípio federativo envolve autonomia, participação, lealdade, cooperação e integração entre os entes federados. As modificações de competência tributária, então, para respeitarem o princípio federativo, precisam buscar o equilíbrio entre esses vetores do princípio federativo, justamente para que se possa aperfeiçoar o sistema tributário, sem que com isso se venha a aniquilar a federação, como a gente vê em algumas propostas de reforma tributária, que o professor Breno vai poder aprofundar logo em seguida, em que se propõe, por exemplo, que os estados adotem alíquota única para tributos e que não possam instituir a própria política fiscal. A federação é uma forma de organização do Estado em que se privilegia justamente a possibilidade do Estado estar, ao mesmo tempo, organizado como um grande Estado, para que se possa aproveitar as vantagens de um grande Estado, as vantagens econômicas, as vantagens competitivas, do ponto de vista internacional, mas, ao mesmo tempo, se possa estar perto da população, para que se possa atender os anseios dessa população. Você não pode aniquilar essa possibilidade do povo, através de seus representantes eleitos, que estão próximos da realidade de cada local, escolher a política fiscal daquele local. Como, por exemplo, escolher, em um município que precisa atrair médicos, escolher uma alíquota menor para o ISS dos médicos, que talvez não seja necessário para um município onde haja diversas universidades de medicina. Então, cada local tem a realidade, o princípio federativo e a organização do Estado de forma federal busca justamente contemplar as realidades locais, estar próximo da legislação e da população, e isso envolve uma política fiscal adequada aos anseios de cada local, sem se esquecer, obviamente, da necessidade de haver essa integração em nível nacional. Então, eu queria agradecer a paciência de todos, a presença de todos aqui, e devolvo a palavra para a doutora Carla. Muito obrigado. Doutor Leonardo, nós que agradecemos pelo brilhantismo da palestra. Com certeza foi de grande valia para nós, jovens advogados, para os 6.000 congressistas. Muito obrigada. E para dar continuidade, vamos passar agora a palavra para o doutor Breno de Paula, que abordará o tema reforma tributária. Nada mais, nada menos que um pequeno currículo, né, doutor? Advogado, doutor, mestre em Direito pela URJ, professor em Direito Tributário na Universidade Federal de Rondônia e membro da Comissão de Direito Tributário pelo CF-OAB. Está com a palavra o doutor. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a doutora Carla Pestana pela mediação dos trabalhos e um dos meus amigos, professores, colegas, advogados, doutor Oscar Mendonça, meu eminente colega na presidência da Comissão Estadual de Direito Tributário da Seccional Baiana, a qual eu tenho o prazer de tê-la no Colégio de Presidentes, o eminente professor Dr. Leonardo Nunes Campos, que fez uma brilhante palestra de cunho científico denso. Leonardo, concordo com todas as suas colocações, não vejo como avançar sem federalismo e justiça fiscal. Quero ler depois a sua tese, por favor, será uma honra. E também a doutora Cristiane Morgado, nossa colega do estado de Goiás, que também nos abrilhantou com a palestra. Devo ainda cumprimentar o presidente da seccional, doutor Fabrício Castro, meu colega contemporâneo no Conselho Federal da OAB na gestão passada, e também o nosso colega Hermes Damião, tesoureiro da seccional, que nos honra no nosso grupinho interno do painel com a sua presença. Já avançando, eu separei alguns poucos, mas penso que importantes tópicos para falar sobre a reforma tributária.
É importante que a gente contextualize, né? Nós estamos no âmbito de 6 mil congressistas, né, da OAB Jovem da Bahia, que nós estamos tratando e falando de reforma tributária, né, há muito tempo no país, né? Eu me lembro do saudoso, eminente deputado Mussa Demes, do Rio de Janeiro, que desde aquela época, em 90, 80, 90, já vinha apresentando proposta de reforma tributária. O deputado Luiz Cláudio Rauli, o ex-secretário Sintra, enfim, nós já passamos por várias legislaturas nos últimos 30 anos, sempre com esse debate envolvendo a reforma tributária, e o pano de fundo sempre foi simplificação, um melhor ambiente de negócios, a redução das desigualdades sociais e regionais, uma tributação mais justa, igualitária, enfim, sempre buscando o desenvolvimento do país. O primeiro ponto que eu trago para a reflexão dos senhores e das senhoras congressistas é a respeito da tempestividade, né? Nós estamos com deflagrado o processo de pandemia mundial desde o dia 16 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde deflagrou o estado de pandemia, e toda a nação se envolveu nessa gravíssima crise sanitária com naturalíssimas, eu chego a falar, consequências econômicas, né? Em razão de todo o protocolo sanitário, em razão de todo o protocolo de reação sanitária, nós tivemos os piores desdobramentos econômicos possíveis, com restrição de atividades econômicas, com demissões e etc. e tal. Então, a primeira coisa que nós temos que enfrentar é o momento atual de falar em reforma tributária. Eu talvez devo causar frustração aos meus colegas de mesa e aos ouvintes, mas honestamente, eu entendo que não devemos, nesse momento de grave pandemia, de gravíssima crise econômica, em debater, em tratar de reforma tributária. Pelo simples motivo e óbvio de que toda e qualquer discussão nesse momento não vai convergir com as ideias do eminente professor Leonardo. Não vamos estar tratando de estruturação, de justiça fiscal, de autonomia federativa, de integração e etc. Pelo contrário, a realidade atual nos comprova que nós vamos tratar de uma desintegração na federação com grave aumento da carga tributária. A última coisa que nós devemos aceitar no país atualmente, estamos em maio de 2021, é um aumento de 1 centavo de qualquer que seja a carga tributária. E é exatamente isso que está na mesa. É a unificação do PIS/COFINS, a criação da CBS com aumento de alíquota de 3,65% para 12%, a tributação dos dividendos, a União Federal se afastando dos estados e dos municípios, só pensando no próprio umbigo, e isso tudo é muito natural, porque o Brasil está com uma dificuldade econômica terrível, uma grave crise na economia, e qualquer discussão, amigos, sobre reforma tributária nesse momento, o primeiro botão a ser apertado é do aumento da carga tributária. Já estamos falando em operações sobre transações, CPMF antiga, CPMF nova, ou seja, é o discurso natural para o aumento da carga tributária. Então, eu preciso dividir com os senhores essa minha convicção de que realmente tratar numa grave crise econômica, ou seja, ir para o supermercado com fome, uma reforma tributária,
nós não vamos fazer o que deve ser feito, uma reforma estruturante, uma reforma que vise a redução das desigualdades regionais e sociais. Porque também a gente não pode simplesmente defender a simplificação, vender a simplificação para alcançar tudo o que quiser, entendeu? Mas aí eu vou avançar mais um pouquinho. Aí nós temos, no tabuleiro político do Congresso Nacional, 3 propostas, né? Se é que a gente pode falar de proposta. A PEC 45, com início na Câmara dos Deputados, de autoria do professor Bernardo Api, e, no âmbito do Senado Federal, temos a PEC 110, que é aquela ideia original do ex-deputado Luiz Cláudio Rauli, que foi reapresentada pelo ex-presidente do Senado, esqueci o nome do senador, o senador aqui do Amapá. Enfim, essas 2 PECs, elas, em síntese muito apertada, elas buscando simplificar, buscando melhorar o ambiente de negócios, excluem vários encargos fiscais, ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, enfim, transformando todos esses encargos em um único tributo, né, que seria o imposto sobre o valor agregado. A primeira crítica que faço a essas 2 PECs é a manutenção do sistema perverso de se tributar o consumo. Nós temos que avançar um discurso de reforma tributária que pelo menos vise buscar uma tributação mais justa, mais redistributiva. Vamos tributar com maior equidade a propriedade, a renda. Nós temos 3, 4 faixas de progressão do imposto de renda. Na França, nós temos mais de 16 faixas de progressão do imposto de renda. Então, nós vamos fazer um movimento hercúleo de extinguir 6 ou 8 encargos federados para criar um único tributo com uma regra de tributação sobre o consumo muito forte. Ou seja, vamos impor mais regressividades. Outra coisa que me assusta demais é no que se refere à tomada de créditos. Todos nós que estamos atuando no contencioso tributário, nós sabemos que temos mais de 180 temas de direito tributário com repercussão geral reconhecida. Semana passada acabou de concluir a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. E esses créditos? E esses 260 bilhões de créditos? Nenhuma das 3 propostas falam disso. Elas deixam para posterior edição da lei complementar. Desde a Lei Candir, que nós estamos tratando do ICMS do crédito exportação. Ou seja, essa regra tem que ficar clara, tem que ser posta na mesa com clareza, porque senão vai causar uma vulnerabilidade e violência ao princípio da proteção da confiança. A questão dos benefícios fiscais. Leonardo foi muito feliz. Vejam bem, nós temos que tratar com as unidades federadas com autonomia, nós temos que buscar a simplificação, tributar as operações interestaduais, origem, destino, mas nós não podemos tirar das mãos dos estados, e aqui eu me dirijo aos estados do Norte e Nordeste mesmo, o poder de fazer política pública tributária. O artigo 3º da Constituição é claro, devemos buscar a redução das desigualdades sociais e regionais, e a tributação é a ferramenta mais importante para isso, né? Então, deixar esse controle na mão do governo federal ou dos grandes centros é aniquilar com essa proposta. Dito isso sobre as 2 propostas, né, vem a proposta do governo federal, que, com todas as vênias, é a mais frustrante, é a mais decepcionante de tudo que nós poderíamos esperar. Nós vimos a apresentação de um projeto de lei unificando o PIS/COFINS, exclusivamente para unificar o PIS/COFINS, trazendo a não cumulatividade do PIS/COFINS para o setor de serviços. O setor de serviços não tem crédito
para tomar, subindo no lucro presumido de uma base de 3,65% para 12%, ou seja, aumento de carga tributária de 300%. Né? Doutora Carla, já vou acabar, faltam 3 minutinhos aqui. Outra proposta que está na mesa do governo federal, a tributação dos dividendos, ou seja, buscando um discurso com todas as vênias antiquário para afugentar o capital do país, ou seja, mais um debate com um aumento da carga fiscal. E a CPMF, que com todas as vênias não sai do radar do ministro Paulo Guedes, só não foi aprovada ainda por razão do desgaste político que isso vai trazer para o presidente da República. E, por fim, para acabar com a minha lista de críticas, né, às propostas apresentadas, eu fiquei impressionado com o número. 40% da arrecadação federal, senhores, 40% da arrecadação federal vem da tributação sobre a folha. Não tem uma linha, nenhum inciso e nenhuma proposta para desonerar a tributação da folha de pagamentos. Num país que se pretende crescer, num país que se diz de participação de G20, tributar a folha de pagamento em mais de 30% é a mesma coisa que fingir que está fazendo uma reforma tributária. Portanto, entendemos que toda e qualquer discussão de reforma tributária deve ser feita numa situação de normalidade fiscal e sanitária, e uma reforma tributária, e aqui eu vou roubar as expressões de Leonardo, integrativa, com a participação ativa dos 4 entes da federação. O que nós estamos vendo é a PEC 45, os estados têm muito interesse. A PEC não sei o quê, ou seja, não, se os 4 entes não abrir o coração para buscar uma tributação mais justa, nós não vamos avançar nessa discussão. Com 14 minutos e 25 segundos, eu entrego pontualmente a palavra à doutora Carla Pestana, agradecendo honestamente o convite que me foi formulado. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigada, doutor Breno. Ação, que é um tema, eu concordo também, que não é o momento para pensar em uma reforma tributária. Estou aqui muito agradecida a todos os palestrantes. Espero contar com vocês no próximo congresso. Talvez eu não esteja mais no Conselho Consecutivo, mas nós, advogados, não largamos a jovem advocacia. Então, muito obrigada, doutor Oscar, doutora Cristiane, doutor Leonardo, doutor Breno, pelas palestras ministradas neste painel 47, que abordou o tema a tributação em tempos de pandemia, o antes, o durante e o depois. Queremos agradecer também ao diretor financeiro, ou ao diretor tesoureiro, o doutor Hermes Hilarião, que vem sempre apoiando a Jovem Advocacia, doutor Fabrício Castro, nosso presidente, e finalizando o painel, agradecendo também a nossa presidente da Jovem Advocacia, doutora Sara Barros. Obrigada a todos e tenham uma boa tarde.